É muito bom estar aqui. E esse tema de vida de louvor faz toda a diferença na nossa vida. Porque, na verdade, às vezes a gente confunde vida de louvor com vida de cantor. E o Senhor não nos chamou para viver uma vida de cantor. E às vezes as pessoas, de um modo geral, e até dentro da igreja, né, a gente pensa que louvar a Deus está intimamente ligado somente àquelas pessoas que estão envolvidas no ministério de música, seja na parte vocal ou na parte instrumental. Mas não, todos nós somos chamados para louvar a Deus, porque você foi criado para o louvor da glória de Deus. Então, essa é uma forma de nós expressarmos a nossa gratidão a Ele, é quando a gente abre os nossos lábios e declara louvores a Ele. E uma coisa que o pastor André comentou também, sobre essa questão das palmas, isso é uma forma de louvar a Deus. Você sabia que quando você ofertou aqui, você também estava louvando a Deus? Porque é uma forma de você falar, olha, Senhor, eu reconheço que você é o meu provedor, que você é o meu sustentador, que a fonte de tudo que eu tenho vem de ti. Então, eu te retribuo, eu te louvo através das minhas ofertas. Quando você está sentado agora ouvindo a palavra de Deus, você também está louvando. Mesmo estando calado, mas você está espiritualmente ativo e está dando reverência à palavra de Deus. Então, isso também é uma forma de louvar a Deus. Quando a gente vê aqui na igreja, né, que tem o ministério de dança, né, das crianças, dos adolescentes, isso também é uma forma de louvar a Deus. Quando nós abrimos os nossos lábios e declaramos palavras, Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, isso também é uma forma de louvar a Deus através dos nossos lábios. Só que a gente, através dessa série, a gente gostaria de estar te incentivando a abrir os teus lábios e cantar louvores a Deus. Como eu falei, você não louva só a Deus cantando, mas quando a gente coloca uma música, tudo fica diferente, né? Dá uma beleza, fica mais bonito. Então a gente queria estar te incentivando a abrir os teus lábios e cantar mesmo louvores a Deus. Ah, mas a minha voz não é afinada, eu não tenho voz bonita. O Senhor não está olhando para isso não, queridos, Ele está olhando para o teu coração. Porque quantos têm vozes lindíssimas, afinadíssimas, mas não estão oferecendo um louvor ao Senhor? Então abra os teus lábios. Cadê o passador? Está aqui. Louvarei o Senhor toda a minha vida. Em qualquer lugar, a qualquer hora, haverá em minha boca palavras de louvor. Meu coração se gloria no Senhor. Os desanimados ouvirão e se alegrarão. Venham todos e proclamemos a grandeza do Senhor. Louvemos juntos o nome dEle. E quando eu vou voltar aqui, louvarei o Senhor toda a minha vida, em qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer hora, haverá em minha boca palavras de louvor. E de repente alguém vai chegar e falar, ai Lília, mas aí não vai dar. A gente não vai aguentar. A gente vai ficar cantando o tempo todo. A gente vai ficar glorificando o Senhor o tempo todo. Eu não vou aguentar, e nem eu, queridos. Também não ia aguentar, não. Mas significa que ao longo do teu dia, você está ligado com o Senhor. Ao longo do teu dia, existem vários momentos em que você está parando e você está declarando louvores a Ele, você está reconhecendo quem Ele é e o que Ele faz na tua vida, porque não é automático. Isso não é automático. Louvar o Senhor é uma decisão. Da mesma forma que amar é uma decisão, não é um sentimento. Da mesma forma que perdoar também não é um sentimento, é uma decisão. Louvar a Deus é uma decisão, porque as circunstâncias, o nosso dia a dia, as influências ao nosso redor vão justamente fazer com que a gente fale o contrário, que a gente reclame, que a gente fique murmurando, né, falando mal de alguma coisa. Essa é a tendência. Você quer ver uma forma? Vai para uma fila, gente. Vai para uma fila, qualquer uma. Dificilmente você vai ouvir alguém louvando a Deus, mas você vai estar ouvindo murmuração. E se você não estiver atento, daqui a pouco você vai estar, é verdade. Olha,
isso aqui está ruim, olha, essa cidade está horrível, olha, essa situação desse país, porque isso, se a gente não tiver atenção, vai contaminando o nosso coração. Então, a gente tem que estar atento. Não, eu decido. Ao longo do meu dia, eu decido ter uma vida de louvor. Eu decido mostrar a esse mundo, chegar diante desse mundo com uma palavra diferente. Eles estão esperando que eu vá concordar com toda reclamação, mas eu vou concordar com o que a palavra diz e vou declarar as grandezas do meu Deus. Olha aqui como continua. Meu coração se gloria no Senhor, os desanimados ouvirão e se alegrarão. Queridos, pessoas ao seu lado podem ser impactadas pela tua voz de júbilo, pela tua voz de alegria. Não permita com que pessoas que estão ao nosso redor, que muitas vezes só estão reclamando, que só estão falando palavras não só de tristeza, mas palavras às vezes de maledicência, não permita que isso contamine o teu coração, porque se a gente deixar, vai contaminar. Mas abra os teus lábios e que através do teu louvor, pessoas ao seu redor sejam animados, sejam incentivados, sabe? Plante fé no coração das pessoas ao seu redor, através do que sai dos teus lábios, através dos louvores que você vai entoar ao teu Deus. E aqui, continuando, venham todos e proclamemos a grandeza do Senhor, louvemos junto o nome dEle. Esse é o convite do Senhor para cada um de nós. E semana passada, o pastor André começou falando de... Nem mexi, gente, o que é isso? Mas não tem problema. Ele começou a falar de por que louvar. E eu sugiro, quem não estava aqui, entra no YouTube, assiste essa mensagem que foi boa demais e vai começar a te dar um entendimento maior de tudo isso que a gente está falando, tá bom? Só que, antes de a gente entrar na pergunta, que eu falei que vai ser a nossa pergunta de hoje, que é quando louvar, eu queria que a gente revisasse 2 pontos de que o pastor André comentou e que faz toda a diferença na nossa vida para a gente ter um entendimento maior. A primeira coisa é a definição de louvar, que é exaltar, isso é uma definição a nível de dicionário, tá bom? Exaltar, enaltecer, glorificar, admirar, falar bem, engrandecer, elogiar. E às vezes a gente pensa assim que louvar é uma coisa santa, né? Uma palavra santa. Querido, louvar é elogiar. Quando você chega diante do teu Deus e diz, Senhor, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, você está elogiando ao teu Deus. E você pode elogiar outras coisas também. Se lembra que quem estava aqui semana passada? Que o pastor André citou aquele exemplo daquele pão na chapa, quando ele vai na padaria, que é uma delícia, e ele falou assim, aquele pão é maravilhoso. Ele falou assim, eu estou louvando esse pão. Estou louvando, ou seja, eu estou elogiando, eu estou dizendo como aquele pão é bom. E a gente poderia até ir mais longe, a gente pode louvar, pegando esse exemplo, aquela pessoa que faz aquele... Nesse caso do exemplo do pão, né? Que faz aquilo também. Por quê? Porque louvar é elogiar. E olha só o que diz esse pastor John Piper, ele é um pastor americano, um escritor também. Olha essa citação dele. Você não pode elogiar o que você não valorizar. Então, a pergunta é a seguinte, o que você tem valorizado mais na sua vida? Porque aquilo que você valorizar mais vai ser aquilo que você vai elogiar mais. E aí isso já começa a dar uma outra dimensão do que seja o louvor. De que não é só a gente abrir a boca e sair cantando, porque abrir a boca e sair cantando, a gente pode cantar qualquer coisa. Mas o que eu estou valorizando mais, queridos? O que você tem valorizado mais na sua vida? Quando você está diante de uma circunstância difícil, o que você tem valorizado mais? A circunstância difícil, aquela adversidade ou o teu Deus que pode te tirar dessa situação? Quando você faz uma escolha e você tem a decisão de escolher dentro da tua própria vontade, do teu eu, ou escolher firmado, baseado na palavra de Deus, o que você valoriza mais?
Porque o que você valoriza mais, o que você valorizar mais vai ser aquilo que você escolheu, ou seja, vai ser aquilo que você vai elogiar, vai ser aquilo que você vai estar louvando. Então, quando você chega em alta voz e declara que o teu Deus é grande, que Ele é poderoso, que Ele é maior do que qualquer coisa, e você está declarando para esse mundo, para as circunstâncias, para tudo que está ao teu redor, quem Ele é, a grandeza que Ele tem na tua vida, você está declarando o quanto você o valoriza e por isso você quer falar bem alto para que os outros possam ouvir. Então, guarda isso. O que você valorizar mais vai ser aquilo que você vai dar mais valor, vai ser aquilo que você vai elogiar. E a outra coisa que ele falou também, né, baseado nesse versículo do Salmo 150, versículo 6, é que todo ser que respira, louve ao Senhor. Dá uma olhada aí, teu irmão está respirando? Ele está vivo? Dá uma olhadinha. Porque se ele estiver respirando, se ele estiver vivo, essa palavra é para você. É para cada um de nós, queridos. E assim, e quando a gente lê isso aí, às vezes a gente pensa assim, não, isso aí não é para mim, não. Olha só, olha o tempo do verbo. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Isso está no imperativo. Se está no imperativo, é uma ordem. É uma direção que o Senhor está nos dando. É claro que a decisão final sempre vai ser nossa. Eu sempre vou ter a decisão final se eu vou querer louvá-lo ou não. Da mesma forma que qualquer coisa com Deus, qualquer coisa que Ele apresente diante de nós, nós vamos ter a decisão se vamos seguir as direções dEle ou não. Mas a palavra do Senhor dá essa ordem. Todo ser que respira, louve ao Senhor. E, queridos, em primeiro lugar, sabe por que o Senhor quer que você faça isso? Em primeiro lugar, porque Ele se deleita. Ele tem prazer no teu louvor. Ele fica feliz, ele fica radiante quando você chega e abre os teus lábios e diz para Ele tudo que está no teu coração, quem Ele é para você e agradece a Ele por tudo que Ele faz. Ele fica feliz, Ele tem prazer em receber o teu louvor. Mas a segunda coisa, e que eu fiquei essa semana pensando nisso, e que eu falei assim, puxa, tremendo. Olha só o que a palavra de Deus diz lá em Romanos 12, 2, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, certo? Todo mundo acho que conhece, a maioria pelo menos deve conhecer esse versículo. E quando a gente lê esse Salmo 150, a gente lê todo ser que respira, louve ao Senhor. Se isso é uma ordem dele, é porque é a vontade dele. E se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, queridos, é porque vai ser bom, perfeito e agradável que nós abramos os nossos lábios e a gente louve o nome dele, porque isso vai trazer benefício para a gente, não vai ser para ele. Queridos, o Senhor não muda, Ele não muda antes da tua adoração, do teu louvor, durante o teu louvor ou depois do teu louvor, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua completamente sendo todo-poderoso, completamente sendo grandioso. Ele não muda em nada. O nosso Deus não tem problema de autoestima. Ele não chega assim, anjo Gabriel, anjo Miguel, olha só, estou deprê, porque o povo lá não está me louvando. Não, eu estou mal. Não, ele não tem problema disso. Ele é extremamente bem resolvido. Ele sabe quem ele é. Mas, como eu falei, ele tem prazer no teu louvor. É uma delícia para ele chegar e falar assim, olha só, olha como aquele meu filho abre o seu coração e me responde a todo o amor que eu tenho derramado sobre a vida dele. Olha como ele me responde. Que delícia ouvir isso. Quem é que não gosta de ouvir um eu te amo, eu gosto de você, eu quero estar perto de você? Quem que não gosta? E nosso Deus também. E a gente acha que como Ele é Deus, Ele é todo poderoso. Não, eu tenho que ser assim todo contido, eu não posso. Não, se rasga na presença dEle e fala, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro, Tu és maravilhoso. Porque um Deus que morreu por mim, ainda que Ele não fizesse mais nada,
já merecia todo o meu louvor, toda a minha gratidão. Mas, além disso, Ele ainda faz várias coisas. Ele nos abençoa, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos guia. Tudo, Ele nos surpreende. Então, como eu estou falando, Ele não muda com a tua adoração. Ele não fica maior. Na glória intrínseca dele, Ele não fica maior se você o adora ou você não o adora. Mas tem um detalhe. Quanto mais você abre os teus lábios e adora o nome dEle, quanto mais você reconhece e declara isso, quem Ele é e o que Ele faz por você, maior Ele vai ficando na sua vida. Maior vai sendo a sua percepção da grandeza dEle. Maior vai sendo a sua percepção do caráter dEle, queridos. Quanto mais você se aproxima dEle, mais você vai tendo essa revelação. Você quer um exemplo? Pega assim, todo mundo aqui conhece o Pão de Açúcar. Que eu, gente, nunca fui, acredita? Nunca fui. Nunca, mas um dia eu irei, mas nunca fui. Quando a gente chega, vamos imaginar o seguinte, quando você chega lá está chegando ali em Botafogo, né, tem até aquela foto clássica, né, que mostra, assim, tem o Pão de Açúcar lá no fundo. Você olha, parece que ele é pequenininho, né? Não parece? Parece que ele não é tão grande. Às vezes a pessoa faz até aquela brincadeira da foto e ele se encaixa entre os dedos. Agora, começa a ir chegando mais perto dele, vai se aproximando mais. Vai se aproximando, chega lá na Praia Vermelha. Eu sei onde é, tá, gente? Eu sei tudo, eu só nunca fui. Vai lá na Praia Vermelha, ali onde compra o ingresso. Olha aquele tamanho. Ele não ficou bem maior? Quer dizer, ficou bem maior na sua percepção. Ele sempre teve o mesmo tamanho. Mas quanto mais perto você chegou, maior foi ficando a sua percepção da grandeza dele. Assim é o teu Deus, querido. Ele é grandioso, ele não muda, o tamanho dele é o mesmo, mas quanto mais você se aproxima dele, quanto mais você vai chegando, quanto mais você vai entrando na intimidade com ele, maior, é o que eu falei, vai sendo a sua percepção da grandeza dele. E aí mais ele se derrama diante de ti. E aí você fica extasiado. E mais você quer. E mais ele se derrama. E mais você quer. Mais ele se derrama. É inesgotável. E mais ainda ele tem prazer nisso. Então abra os teus lábios e entra nessa intimidade com o teu Deus. Sabe, venha descobrir a grandeza dele na sua vida. Porque isso vai mudar a tua história. Outra coisa, quando devemos louvar? Agora a gente começa a responder a pergunta, né? Vamos lá, vamos ler. Aleluia, louvem os servos do Senhor, louvem o nome dele. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Seja louvado o nome do Senhor, desde o nascer até o pôr do sol. Aqui dá uma dica para a gente. Quando que eu devo louvar a Deus? Do nascer ao pôr do sol. Beleza, Lilian? Beleza. O sol se põe em torno de 5 e poucas, 6 horas, depois eu estou liberado. Não. A gente tem que entender o contexto que a Bíblia foi escrita. Naquela época, o período do dia ativo das pessoas era do nascer do sol ao pôr do sol. Não tinha toda essa tecnologia, não existia tecnologia, não existiam luzes. Então, depois que anoitecia, máximo eles se reuniam em volta de uma fogueira, batiam um papo, comiam alguma coisa e as pessoas iam dormir. E assim que amanhecia, assim que o sol nascia, era a hora que elas estavam acordando. Então, isso quer dizer que o nosso louvor tem que ser o dia todo. Como a gente falou lá no início, né? O tempo todo o louvor do Senhor estará nos meus lábios. Tem uma outra versão que fala continuamente. Então, do nascer até o pôr do sol, é a hora em que você tem que louvar o Senhor. E como eu falei, não é automático, queridos. Não é automático. Quantos de nós, como que você acorda durante o dia? Tocou o despertador, né? Tocou o celular, hoje em dia mais é o celular que a gente liga, né? Tocou o celular, ai, mais um dia. Ai, amanhã então, né? Ai, segunda-feira.
Mais um dia, lá vou eu para aquele trabalho. Ai, lá vou eu para não sei o quê. Ai, eu queria dormir mais. Queridos, quantos não sobreviveram a essa noite? E a gente, ao invés de acordar e falar assim, obrigada, Senhor, porque eu passei uma noite de descanso. Obrigada, Senhor, porque eu pude abrir os meus olhos agora e, sabe, estou levantando pronto para mais um dia. Estou com sono. Mas eu estou aqui, o teu amor, as tuas misericórdias, a tua graça se renovou sobre a minha vida, então eu estou aqui agora, eu quero te louvar por isso, porque muitos essa noite foram deitar e não acordaram, e o destino eterno deles foi selado ali, para uma vida eterna com Deus ou uma vida eterna sem Deus. Então, qual tem sido a nossa decisão? Acordar e louvar a Deus ou não? Como eu falei, não é automático. Se a gente acordar e não ligar, como diz um pastor conhecido nosso, ligar o homem interior, a gente vai acordar e vai de repente levantar no desespero e vai reclamar. Você não precisa fazer muito estardalhaço não, gente. Sabe o que eu faço? Eu acordo mentalmente, eu começo a agradecer a Deus. Senhor, obrigada por esse dia, obrigada. Eu estou ali deitada e estou agradecendo a Deus. Pronto, e dali vai, levanta e começa, vai preparar café, vai fazer. Mas a gente tem que ter essa decisão, esse hábito, reconhecimento. E quantos ao fim do dia, não é comum não, gente. A gente está aqui guardados pelo Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos entregues à morte todos os dias. Olha aí ao redor essa violência, como a gente pode chegar e deitar e falar assim, como nada tivesse acontecido? Sabe, louve o Senhor, obrigada, Senhor, por mais esse dia. Outro dia eu tive essa experiência lá em casa, era cedo, até eram 7 e pouco, 8 horas. Já estava todo mundo em casa. E a gente tinha marcado de assistir um filme, nós 4, né? Eu, Bernardo, Vitor e Larissa. E eu fui trancar o portão do quintal da casa, e naquela hora veio isso no meu coração. Como Deus é bom. A gente está aqui 7 e pouco da noite, eu estou trancando o portão, vou trancar a porta com a tranca embaixo, e a gente vai sentar para ver um filme. Como Deus é bom. Meu marido saiu para trabalhar, meu filho saiu para trabalhar, minha filha foi para a faculdade, voltaram guardados por Deus. Isso não é coincidência, isso é cuidado e amor do teu Deus, queridos. Então, como eu vou ficar calada? Como eu não vou reconhecer esse cuidado dele? Né? Ou seja, louve ao Senhor desde o nascer do sol, como eu falei, quando está exemplificando o amor, a graça, as misericórdias, o cuidado dele que estão se renovando diante de nós, até o pôr do sol, quando está mostrando a fidelidade dele, que ao longo de todo aquele dia esteve te guardando, te protegendo, te surpreendendo. Uma outra exemplificação, porque às vezes a gente trata assim de uma forma muito natural. Eu tenho que louvar a Deus sempre. E aqui só para a gente poder ler e poder ter ideia como o Senhor exemplifica isso, né? Todas as manhãs e todas as tardes, os levitas, isso aí foi na época das direções que Deus deu para Davi para a construção do templo. Né, se apresentavam ao Senhor para cantar hinos de ações de graça e louvar a Deus. Ou seja, exemplificando, né, de manhã, de tarde, abre os teus lábios, sabe, entoa um hino de ações de graça para o teu Deus, sabe, louva o nome dele. Uma outra citação também. Quando devemos louvar? Durante a noite, quero cantar em seu louvor e orar ao meu Deus que me dá a vida. À noite, queridos, abra os teus lábios, lembre-se do Senhor. Quando eu estou falando louvar ao Senhor, é claro que a gente quer essa questão de você estar abrindo os teus lábios e estar entoando mesmo o louvor. Mas, sabe, não viva alheio ao Senhor. Não espere somente chegar aos cultos aqui num domingo de manhã, num domingo de noite, numa quinta-feira, para lembrar que você pode louvar ao Senhor. Você pode todos os dias, porque Ele está dentro de você. Mais perto do que isso, impossível.
Ele está aí dentro, pronto, sabe, desejando estar compartilhando contigo sonhos, segredos e, como eu falei, ansioso, sabe, desejoso de receber o teu louvor. Então, a qualquer hora do dia, louve ao Senhor. Aqui outro exemplo. E todos quantos têm motivos para ser gratos, em uma outra versão está dizendo assim, está alegre, cante louvores. Devem estar continuamente cantando louvores ao Senhor. Queridos, um coração que louva ao Senhor é um coração grato. Pessoas que não são gratas, pessoas que murmuram, pessoas que só reclamam, dificilmente vão abrir os seus lábios para poder louvar e exaltar ao Senhor. Mas um coração grato é aquele coração que reconhece quem é Deus na sua vida. É aquele coração que reconhece que a minha suficiência vem dele. Que sem Ele eu não posso fazer nada, mas com Ele eu já sou mais do que vencedor. E isso é um coração grato. Então, sabe, estimule isso em você mesmo. Se lembra lá do Salmo 42, em que Davi chega e fala assim, por que estás abatido, ó minha alma? Louva a Deus, né? Louva o Senhor, louva a Deus. Ele está falando, olha só, não se deixe ser guiados pelos sentimentos, pelas circunstâncias, mas acorda, minha alma, acorda, desperta, toma um posicionamento e louva o teu Deus. Isso, queridos, a gente vai ter que fazer diligentemente. Seja grato, reconheça o que Deus tem feito na tua vida. Sabe, a gente vê que a palavra de Deus diz que o justo, ele viverá por fé. Sabe, um coração cheio de fé é um coração também que tem gratidão. E, consequentemente, é um coração que se abre para louvar a Deus. Tenha essa clareza. Sabe, o inimigo não quer isso. O que ele quer é que diante das circunstâncias você murmure, que diante das circunstâncias você reclame, você comece a maldizer o Senhor, a maldizer todas as coisas. Ele quer que você abra os teus lábios e fale um palavrão. Ele quer que você faça qualquer coisa menos louvar a Deus. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele não pode parar um homem nem uma mulher que tem louvores nos lábios. Ele não consegue parar, sabe por quê? Porque essa pessoa reconhece a grandeza de Deus, porque essa pessoa, ela magnifica não os problemas, não as dificuldades, mas ela magnifica, ela torna maior ainda o seu Deus na sua vida. Ele não consegue parar um homem e uma mulher assim. Então abra os teus lábios em fé. O justo, como eu falei, justo viverá pela fé. Viva pela fé, abra os teus lábios e declare quem é o teu Deus diante desse mundo e diante das circunstâncias, queridos. Vamos lá, vamos continuar. Aleluia, louva, ó minha alma, o Senhor. Sim, louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Você está vivo? Então continua louvando ao Senhor. Abre os teus lábios. Uma coisa muito interessante que eu grifei ali do aleluia, que até o pastor André falou aqui ainda há pouco, um pouquinho. Aleluia, ela vem da palavra, ela é derivada de uma palavra no hebraico que é halal. E halal, eu anotei aqui, gente. Olha o que quer dizer. Halal significa o seguinte: ser claro, brilhar, por isso fazer um show, gloriar-se, ser clamorosamente ridículo, celebrar, elogiar, estar alegremente empolgado com seu Deus. Isso é halal. Não é assim falar assim, vamos louvar a Deus. Aleluia, aleluia. Que isso, meu irmão? Você não está alegre? Não, estou alegre. Por dentro.
por dentro eu estou alegre. Não, halal é uma festa. Halal, aleluia, é um convite a uma festa. É um convite para você chegar e falar assim, aleluia, glória a Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é aquele que é maior na minha vida. Louvado seja o Senhor, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Glória a Deus, porque as coisas impossíveis a mim são possíveis a Ele. Eu glorifico, isso é halal. Ah, mas Lilian, se eu fizer isso, as pessoas vão achar que eu estou querendo aparecer, que eu estou querendo influenciar os outros. Gente, a irmã respondeu, estou nem aí. Gente, e não é que não tem que estar nem aí mesmo, sabe por quê? Porque quando você abre os teus lábios e você sabe que halal, que aleluia, é um convite a uma festa, que é você se derramar na presença do teu Deus, sabe o que você faz? Você joga o teu ego para fora, porque você sabe que maior do que o teu ego é o Senhor. Maior do que o teu ego tem que ser aquele que tem que aparecer, é Ele que tem que aparecer. E como eu falei, gente, como não louvar um Deus que fez tudo por mim? E que, como eu falei já, né, estou repetindo, ainda que não fizesse mais nada, já era digno de todo o meu aleluia. Como não fazer isso? Então, o Senhor te convida para isso. Sabe o que uma outra forma de expressar esse aleluia? É assim, é como se fosse, você está diante de Deus e você assim está completamente apaixonado. Já viu quando assim, principalmente os jovens, né, estão completamente apaixonados? Aí tem aqueles bilhetinhos para lá, bilhetinho para cá, eu te amo. Né? Ah, então tá bom, desliga você. Não, desliga você. Que está apaixonado, ele quer estar junto. Isso é essa expressão, halal, significa isso. Você está tão apaixonado pelo teu Deus, que você quer ficar para Ele assim, ah, Deus, que coisa linda, como você é lindo, como você é maravilhoso. Isso é halal. E, gente, vocês querem saber de uma coisa? O mundo, ele faz isso. Assim, as pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus, muitas vezes fazem esse tipo de manifestação, de expressar essa alegria para determinadas outras coisas, muito mais forte do que a igreja. Eu nunca me esqueci, alguns anos atrás, eu não me lembro quantos anos, que é perto do carnaval, eu ouvi uma entrevista que uma atriz, também não lembro qual era a atriz, mas eu gravei, foi o contexto da situação, em que ela tinha desfilado lá na... Como é que fala? Na Marquês de Sapucaí, né? Lá no desfile de escola de samba. E quando acabou, né, as televisões foram lá, era uma atriz famosa, foram lá para entrevistá-la. E ela mostrou os pés dela sangravam, porque ela atravessou a avenida toda descalço, dançando, sambando, pulando, os pés sangravam, aí a câmera mostrou. E ela virou e falou, isso que eu disse que eu não esqueci mais, ela virou e falou assim, claro que eu vou fazer, eu tenho que celebrar o carnaval, eu tenho que celebrar isso aqui, eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que me entregar. E quantas vezes nós, diante do nosso Deus, eu não estou falando, o Senhor não está querendo ter o sacrifício de você se cortar, se rasgar, a pé sangrar, não é isso não, gente. Não é isso que eu estou falando, o Senhor não está pedindo isso de nós, não. Ele já se entregou, Ele já sofreu, Ele já morreu por nós. Não é esse contexto que eu estou falando. Mas eu quero dar o entendimento de quantos de nós, diante de Deus, nós temos vergonha de chegar e falar, meu Deus é poderoso, meu Deus é grande, e a gente fica calado porque eu tenho vergonha, porque senão eu vou estar influenciando as pessoas, o que elas vão pensar de mim? Deixa eu te falar uma coisa, se você ficar calado, você também está influenciando. Se você não abrir os teus lábios, a tua postura de ficar assim, parado, fechado, de alegre só por dentro, também vai estar influenciando pessoas. Então, eu vou dizer uma coisa de mim. Se eu, louvando ao Senhor, ou não louvando a Ele, ficando calada, eu vou estar influenciando alguém, então eu, Lilian, particularmente, quero influenciar aos outros a abrirem os seus lábios e louvarem a Deus, porque só Ele é digno.
Mas, de novo, é uma decisão. E o Senhor vai respeitar a tua decisão. Mas olha só, se eu fosse você, eu louvava, porque se Ele gosta, se Ele fica feliz, gente, eu quero mais é fazer isso. E eu escutei outro dia, essa semana, eu estou assistindo aquela série, Terra Prometida, né? Já passou há muito tempo atrás, gente, eu sei, mas é que eu estou assistindo agora no Netflix. Então, eu estou assistindo, aí outro dia chegou o marido lá de uma personagem que só reclama, gente, só reclama, a mulher. Ele chegou para ela e falou assim, ela tinha reclamado lá de alguma coisa, e ele chegou para ela e falou assim, olha só, mulher, reclamar envelhece. Gente, eu peguei aquilo para mim na hora. Na hora. Eu sei que louvar o Senhor, formosei o rosto, se envelhece ou não, reclamar se envelhece ou não, não sei, mas na dúvida, hashtag fica a dica. Eu peguei para mim e falei, Senhor, né, assim, abaixa a murmuração, abaixa as rugas, abaixa o pé de galinha. Eu quero é adorar o Senhor. Não é verdade? Na dúvida, vamos louvar, gente. A gente já sabe que é bom, que o Senhor se agrada. Ele nos convida, não, ele dá essa ordem. E ainda corre o risco de... Gente, eu estou precisando. Quando o pastor André comentou aqui, quem tem, né, até 49 anos pode ficar lá na classe das... Gente, nem nessa eu já me incluo mais. Eu já passei até dessa faixa etária. Então, eu tenho que louvar sem parar, né, gente? Para poder, pelo menos... ficar bem na fita, né? A irmã está me ajudando. Quando devemos louvar ao Senhor? E aí vocês viram que eu tinha falado já de manhã, de tarde, de noite, e aí pulei para a parte de alegria e agora voltei para meia-noite, mas foi estratégico. Por quê? Primeiro, a meia-noite ela se divide em duas partes. A primeira parte, a meia-noite cronológica, que nós temos, né, 10, 11 horas, 12 horas, né, que é a meia-noite. E aí fala, né, à meia-noite me levanto para agradecer ao Senhor pelas suas justas leis. Hoje em dia, muitos de nós, meia-noite é o horário que a gente está indo dormir. Por causa do dia a dia, dos afazeres que a gente faz, da correria. Mas no tempo em que a Bíblia, né, em que foi escrito, meia-noite já era o auge da madrugada para eles. Então, é como se a gente dissesse, olha, de madrugada, eu me levanto para louvar a Deus e declarar a sua grandeza, declarar, louvá-lo, agradecê-lo pelas suas justas leis, eu agradeço pelo cuidado. E aí eu te pergunto, se você acorda de madrugada para beber uma água, para ir ao banheiro, às vezes a gente acorda. Ai, Senhor... Ou então o Senhor te acordou, gente, acordei, estou percebendo que é para eu orar. Ai, Senhor, não tem nada daquele negócio da fila ser menor, isso aí não, gente, não estou falando nada disso não. Mas, se você acordar de madrugada, não murmura não. Mesmo que você tenha acordado só para beber água. Obrigada, Senhor, obrigada porque eu estava aqui descansando, obrigada porque eu vou beber minha água e eu vou voltar a dormir. Obrigada, Senhor, porque eu acordei agora para poder beber uma água e eu estava dormindo, mas quantos estão ainda tentando dormir porque a insônia não permite? Então agradeça ao Senhor, faça essa escolha de ser grato. E à meia-noite também, e aí eu vou terminando. Caminhando para o fim, né? A meia-noite também tem uma outra conotação, daquele momento difícil que a gente passa. E quem nunca viveu uma meia-noite? Se não viveu, vai viver. Não é que eu seja pessimista, não. Mas é que a meia-noite, os momentos difíceis, as dificuldades, as tribulações chegam na nossa vida, elas acontecem. Nós estamos no mundo, Jesus, ele falou muito claro, olha, nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições vão aparecer sim, mas não se desespera não, fica firme, creia, porque eu venci o mundo e se vocês estão comigo, estão em mim, e eu estou em vocês, vocês vencerão também. Então fica tranquilo, mas a meia-noite chega. Ela aparece. E o que a gente faz quando a meia-noite aparece? Quando as adversidades chegam? A gente abre os nossos lábios. Por que Deus? Por que comigo?
Porque o meu irmão só passa coisa boa. Por que só comigo? Porque só eu que passo dificuldade. Está errado. Como eu falei, o diabo quer isso. Ele quer que você abra a tua boca em murmuração, mas nesse momento, abra a tua voz em louvor, em fé. O teu louvor é a voz da tua fé. Sabe por quê, queridos? Porque não dá. Não dá, você não consegue murmurar e louvar a Deus ao mesmo tempo. Ou você murmura, ou você louva a Deus. E Ele é a voz da sua fé. E deixa eu te falar uma coisa. Como que o louvor, ele liberta? O louvor tem o poder de trazer não ele, mas aquilo, a palavra de Deus que você está declarando através dos teus lábios, tem o poder de transformar e trazer libertação. Ah, Lília, mas como assim? Eu vou começar a louvar e eu vou começar a negar a realidade? Não! Você não nega a realidade. O louvor não é uma fuga. Ele não é assim, eu não sei o que eu vou fazer, então eu vou louvar porque eu não acredito em nada mesmo, então vou louvar para ver se vai dar certo. Não, ele não é uma fuga, como eu falei, ele é a voz da sua fé. E a fé não nega, eu já falei isso várias vezes, a fé ela não nega a realidade, mas ela crê acima da realidade. Mas quando mesmo à meia-noite, mesmo nas dificuldades, você abre os teus lábios em louvor ao teu Deus, você está magnificando o teu Deus. Você está tornando o teu Deus maior ainda diante daquela circunstância. Você não está magnificando o problema. Então, ele não é uma fuga, mas ele é uma mudança de posicionamento. Eu me posiciono crendo no meu Deus. Eu tenho essa postura. E para a gente, uma última parte, né, que isso fica muito claro diante de Paulo e Silas na prisão. Deixa eu só contextualizar vocês. Paulo e Silas, eles estavam pregando na cidade e eles expulsaram o demônio que estava numa jovem que estava atrás deles, falando... Esses homens estão aqui pregando, são homens de Deus, estão pregando a palavra de Deus. O que ela estava falando até era verdade, mas isso não era um evangelismo, era um demônio, para poder manter aquelas pessoas presas numa mentira de que, olha só, o que ele está falando é verdade. Então, o que aquela jovem fala é verdade, trazendo glória para o demônio, como se dizendo assim, o que ele está falando é verdade. Mas Paulo, tendo discernimento do Espírito, foi lá, expulsou aquele demônio, aquela jovem foi liberta, e ela dava muito lucro aos seus senhores, e aqueles, né, por causa das adivinhações, e aqueles senhores ficaram revoltados, fizeram ali um movimento, botaram a população contra Paulo e Silas, aí vieram lá os magistrados, e tudo, enfim, eles foram presos. E olha aqui o que diz a partir do versículo 23. Eles foram presos e mandados, né, antes de serem presos, eles foram açoitados. Olha o que diz. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Vai ter alguma coisa errada. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Chegou a meia-noite para Paulo e Silas. Ali eu acredito que também havia uma questão da meia-noite cronológica. Mas chegou a meia-noite para eles. Chegou o momento difícil. Chegou o momento da tribulação. Eles estavam ali, estavam fazendo alguma coisa errada? Não, gente. Eles estavam ali pregando a palavra de Deus. Eles tinham, através do discernimento do Espírito, deram liberdade espiritual a uma jovem. Eles estavam ali fazendo a obra de Deus, mas a meia-noite chegou.
E às vezes a gente pensa, mas eu estou fazendo a obra de Deus, não vai não tem como. Gente, tem uma outra passagem que Paulo fala que, assim, se como que é? Se abriu uma porta para mim, mas há muitos adversários. Quantas vezes, né? Nós estamos fazendo a obra de Deus e há os adversários, e a pessoa pensa, mas nossa, o inimigo está furioso, comigo, ele está sempre furioso. Porque ele não quer que você viva os propósitos de Deus para a sua vida. Então, voltando, Paulo e Silas foram jogados ali injustamente. E quando eles foram jogados ali, junto com eles, jogados naquela prisão, os seus sonhos foram jogados ali, né? A incerteza de um futuro foi jogada ali. A incerteza de uma continuação de um ministério foi jogada ali com eles. Parecia o fim, né? O fim da história, o fim da vida, o fim do ministério. Parecia o fim. Mas eles tinham uma decisão a tomar. O que fazer? E ali diz que eles ainda foram lançados no cárcere interior, e um local frio, úmido, fétido, estavam todos machucados, né? E ainda tiveram os pés presos num tronco, sendo vigiados para não fugir. Como fugir, gente? Eles deviam estar completamente fisicamente debilitados, machucados, pés presos, mas ainda estavam sendo vigiados por todos os lados. Só que eles tinham tudo, naturalmente, tinha tudo para abrir os seus lábios em reclamação. Não é verdade? Não vamos ser hipócrita não, gente. Imagina, completamente feridos, fazendo o bem, fazendo a obra de Deus, foram lançados lá num lugar horroroso. Naturalmente, eles tinham tudo para abrir os lábios e reclamar, e murmurar, e questionar a Deus. Que Deus é esse? Que eu estou fazendo a obra dele e ele faz isso. E ele faz isso não, e ele permite isso. Mas, se bem que alguns vão dizer até que foi Deus, né? Mas não foi. Deus é bom o tempo todo. Qualquer coisa na sua vida que venha matar, roubar ou destruir, ou tem alguma raiz disso, não vem de Deus, queridos. Ele é bom e bom o tempo todo. Mas eles tinham tudo para murmurar. Mas a palavra diz, deixa eu voltar aqui, que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E uma coisa interessante que eu pensei, vocês acham que eles começaram a cantar ali do nada? Você acha que assim, eles todo arrebentado, todo machucado, cheio de dor, aí de repente Paulo ia virar para Silas e falar assim, Silas, vamos cantar uma musiquinha? Vamos cantar um corinho? Você lembra? Gente, eu sou do tempo do corinho, gente. Não sei você, mas eu sou do tempo do corinho, que a gente chegava para a igreja, vamos cantar um corinho. E Paulo, tu acha que Paulo ia chegar e falar, Silas, vamos cantar uma musiquinha para ver se a gente alegra aqui, dá uma animada aqui nessa masmorra, porque o ambiente aqui está muito ruim? Não, gente. Vocês acham que ele iria falar isso? Vamos cantar, se isso já não fosse uma prática da vida deles e da vida da igreja primitiva, se isso já não fosse um estilo de vida, que é o que a gente tem falado, estilo de vida de louvor. Claro que eles não fariam isso, gente, se eles não cantassem nos momentos alegres, nos momentos bons, nos momentos em que eles estava tudo correndo bem. Não seria no momento mais difícil da vida deles que do nada, vamos cantar, não estou fazendo nada, está preso mesmo, não consegue fugir, né? Então vamos cantar. Não faria isso. Eles só abriram os seus lábios para louvar a Deus, porque aquilo já fazia parte deles. Já era o que estava no coração deles, e a palavra de Deus diz que a nossa boca fala do que está cheio o coração. E deixa eu te dizer uma coisa, a sua boca canta do que está cheio o teu coração. Então o que eles tinham dentro deles era fé, era louvor, era certeza de quem era o Deus deles.
Isso era o que estava dentro do coração deles. Então, por isso, eles conseguiam abrir os lábios e orar e louvar. E, queridos, eles não estavam também negando a realidade. A palavra de Deus diz que eles oravam e cantavam. A gente não sabe o que eles estavam orando. Mas mesmo que eles estivessem orando, Senhor, olha, está doendo. Isso é a minha imaginação. Senhor, está doendo, me ajuda a suportar essa dor. Me ajuda a suportar essa posição incômoda. Senhor, dá um jeito, dá um livramento para a gente, toma conta. Ainda que eles estivessem orando e colocando diante de Deus a situação que eles estavam vivendo, não era isso que era o mais forte para eles. Mais forte ainda do que isso, eles falaram: Senhor, a situação é essa, a gente está o colocando diante de Ti, mas eu Te louvo porque Tu és maior, eu sei que Tu és aquele que pode nos tirar daqui. Eu não sei o que eles estavam louvando, mas eles estavam engrandecendo a Deus acima de tudo. E, queridos, o que eu quero dizer para vocês é que não tem problema, por isso que louvor não é uma fuga. Não tem problema de você chegar para o teu Deus e dizer o que você está passando, o que você está sentindo ao longo da tua meia-noite. Se lembra lá da 2 Crônicas 20, do rei Josafá? Quando aqueles exércitos todos vinham para atacar, ele chegou com o povo e falou, olha, Senhor, está vindo um montão de exército aí, eles são maiores do que nós. E nós estamos com medo. Olha só, ninguém negou a realidade. Mas aí ele falou a frase que mudou tudo. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos estão fitos em Ti. E, queridos, o que o Senhor te chama hoje é para isso. Se você está vivendo uma meia-noite, não murmure, coloque para o Senhor o que você está vivendo, qual a tua situação, mas acima de tudo mantenha e fala: Senhor, os meus olhos estão fitos em Ti e eu vou Te louvar, porque eu sei que Tu podes fazer alguma coisa na minha vida. Se existe alguém que pode fazer alguma coisa, é você, não tem outro. E a palavra diz que quando eles cantavam hinos e os outros presos escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto. Queridos, o teu Deus, Ele age no de repente. No de repente, é quando você menos espera, Ele chega com a tua vitória. Quando você menos espera, Ele chega com a tua salvação. Olha o que a palavra diz, que sobreveio um tão grande terremoto. Se a gente analisar naturalmente, terremotos, eles trazem destruição. A gente, só olhar, noticiário, quando existem terremotos, não sei quantas mil pessoas morreram, muitos ficaram feridos, destruíram uma cidade inteira. Terremotos trazem destruição, mas o terremoto de Deus, ele traz libertação. E nesse caso aqui, sabe, enquanto eles abriram os seus lábios com um coração sincero, com os olhos fitos naquele que era todo poderoso, e eles começaram a louvar, o Senhor veio com sobremodo terremoto que não trouxe destruição, mas trouxe uma libertação que abalou os alicerces daquela prisão, que abriu as portas e quebrou as cadeias. Isso é uma chave espiritual, queridos. Paulo e Silas estavam presos por algemas. Os seus pés estavam presos num tronco. Ou seja, as circunstâncias estavam mantendo eles presos naquela meia-noite. Só que espiritualmente eles estavam completamente livres. Por isso eles podiam abrir os seus lábios e louvar o Senhor. E é isso que o Senhor te fala. Se você estiver vivendo alguma meia-noite em que as circunstâncias parecem que estão te prendendo, se levante na autoridade que o Senhor te dá. Se levante na liberdade que Ele te dá. Você é livre e espiritualmente para declarar louvores ao teu Deus. Se levanta. Não se renda às circunstâncias. Não se renda à meia-noite. Mas exalte aquele que pode mudar todas as coisas, querido. Abra os teus lábios. E uma última coisa.
a gente viu que enquanto eles louvavam, haviam dois tipos de pessoas. Uns que eram eles que estavam louvando, né? E só um detalhe, enquanto eles louvavam, aquele ambiente foi sendo transformado. Aqueles louvores foram enchendo aquele ambiente de destruição, aquele ambiente de morte, aquele ambiente de transtorno mesmo. Aqueles louvores foram enchendo aquele ambiente de forma que ele não aguentou. E espiritualmente falando, aquele ambiente foi ficando tão cheio do louvor que o inferno não conseguiu resistir e se rendeu, porque o céu desceu e a ação do Senhor veio de uma maneira sobrenatural sobre aquelas vidas. Ah, mas Lilian, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou poder louvar? Eu não consigo ver saída, eu não sei como que Deus vai agir, eu não sei como que Ele vai mandar um terremoto, eu não sei como Ele vai quebrar as cadeias. Queridos, você não foi chamado para entender, você foi chamado para crer. Nós não fomos chamados para entender como Deus vai agir. Nós fomos chamados para crer que Ele pode agir. E existiam dois tipos de pessoas: Paulo e Silas, que abriram seus lábios, e os outros presos, né, que estavam ali. Enquanto eles cantavam, os outros presos escutavam. E tem uma outra tradução que diz que eles escutavam alegremente. Os teus louvores, diante de momentos difíceis, diante da tempestade, diante da adversidade, ele tem o poder de impactar outras pessoas. Queridos, pessoas que estão cativas ao teu redor estão esperando que vocês se levantem na autoridade que o Senhor te deu. Estão esperando que vocês abram os teus lábios, rompam os teus lábios em louvores ao Senhor. Porque quando Ele faz um terremoto, quando Ele traz a libertação, pessoas que estão ao nosso redor também são beneficiadas. Também são abençoadas por causa do poder de Deus que opera. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu queria ler uma última coisa com vocês, que é uma citação de Kenneth Hagin. Quem faz a Atos aqui ou já fez, conhece muito bem, a gente lê vários livros dele. Olha o que ele fala: nunca é tarde demais para cantar louvores ao Senhor. Por mais desoladora que pareça a sua situação, e por mais que Satanás procure levá-lo a pensar, é tarde demais, Deus já não pode fazer mais nada em meu favor, não acredite nele. Com o Todo-Poderoso, todas as coisas são possíveis. Queridos, voltando aqui, nunca é tarde demais para você cantar louvores a Deus. Nunca é tarde demais. Nenhuma meia-noite é tão escura que você não possa abrir os teus lábios e declarar as grandezas do teu Deus. Nesse momento, eu queria te incentivar a que, ao longo, independente do que você esteja vivendo, que você não seja como aqueles outros presos, que apenas escutavam e foram beneficiados, sim, eles foram abençoados, sim, pelos cânticos de Paulo e Silas. Mas não seja, o Senhor te convida a você não ser como aqueles outros presos que só ouviam. Ele te convida a que você seja um agente de milagres, um agente de transformação. O Senhor te convida para que você seja um agente de transformação aonde você estiver, na situação em que você estiver, porque respondendo a essa pergunta, quando louvar, por mais que a gente diga, é de manhã, é de tarde, é de noite, é à meia-noite, é o amanhecer, é o anoitecer, em todo tempo eu louvarei. Isso fala não só de uma questão cronológica, mas fala de todas as situações da nossa vida, de todas as estações da nossa vida. Em qualquer estação que eu viva, eu louvarei o Senhor.
E o Senhor te convida, vem ser um agente de transformação. Vem ser aquela pessoa em que os cativos que estão ao teu redor estão esperando para ouvir os teus louvores e serem também libertos. Queridos, experimente louvar o Senhor à meia-noite. Experimente louvar o Senhor diante de uma dificuldade financeira. Experimente louvar ao Senhor diante das enfermidades. Experimente louvar ao Senhor diante de qualquer desafio que você esteja vivendo com a sua família, com o seu filho. Experimente louvar o Senhor diante dos impossíveis. E se surpreenda. Não se espante se você for surpreendido por um terremoto que o Senhor vai trazer na tua vida, na tua situação, que vai trazer libertação, que vai quebrar as cadeias, que vai abrir portas, que vai romper os alicerces, que vai abalar os alicerces da prisão. Não se espante se Ele fizer isso e trouxer a libertação e a salvação que você precisa. Aleluia. Vamos louvar o Senhor.